Olá, estudantes do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, dando sequência nos nossos estudos de História para o 8º ano. Hoje, aqui com o Tiago, nosso intérprete, acompanhando as nossas aulas e fazendo esse trabalho para que todos e todas possam acompanhar. Pessoal, retomando aí algumas questões que nós vimos nas últimas aulas de História, né? Então, a política norte-americana no século XIX, no século XX, ela se fundamentava nessa expansão imperialista. Os Estados Unidos queriam expandir os seus domínios, né? A adoção de algumas doutrinas, como a doutrina Monroe, a doutrina do Big Stick e a doutrina da segurança nacional. A intervenção em diversas nações aqui do continente latino-americano, visando a expansão dos seus domínios, né, da sua expansão imperialista nessas regiões aqui da América Latina. Na aula de hoje, nós vamos então perceber, identificar essas políticas imperialistas dos Estados Unidos, eram políticas de estados que foram colocadas em prática, discutir as consequências dessas políticas imperialistas para o território, para o continente latino-americano, e a gente vai compreender aí essa expansão do território norte-americano, da expansão do imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Então, para início de conversa, né? Esse imperialismo norte-americano, ele se intensifica após a Guerra Civil. Nós estudamos a Guerra Civil em aulas passadas, né? Essa guerra que aconteceu entre a população que vivia nos Estados Unidos, então esse é o conceito de guerra civil, essa guerra que acontece dentro do próprio país, opondo a população. No final do século XIX, início do século XX, tem então essa expansão imperialista dos Estados Unidos de uma forma mais marcada dentro da história, né? A gente percebe essa expansão de uma forma mais forte a partir aí do final do século XIX, após essa guerra a Guerra Civil, a gente estudou que também chamada de Guerra da Secessão, quando eles colocam então em prática essa expansão. Porém, no início do século XIX, nós já temos políticas imperialistas dos Estados Unidos, como, por exemplo, a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela se baseou em um discurso do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, e ele faz esse discurso, e no seu discurso ele vai dizer que a América é para os americanos. Embora ele tenha dito isso, a gente entende a fala do presidente James Monroe em 1823 como a América para os norte-americanos, né? Contrário a essa intervenção, principalmente dos países europeus, que durante 3, 4 séculos dominaram aqui o continente americano. Então, para o presidente dos Estados Unidos, a América deveria ser para os americanos, entendida como a América para os norte-americanos. Trago aqui uma imagem, né, do presidente James Monroe em 1823, quando então traz essa doutrina conhecida como doutrina Monroe. Sobre a Guerra Hispano-Americana, né, uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, ela ocorreu em 1898, finalzinho do século XIX, e ela resulta aí na intervenção dos Estados Unidos nesse processo de independência de Cuba e a intervenção dos Estados Unidos na ilha de Cuba, né? Cuba, então, torna-se independente da Espanha, porém, essa independência de Cuba vem acompanhada aí de uma interferência dos Estados Unidos. Com a vitória norte-americana nessa guerra hispano-americana, nessa guerra contra a Espanha, os Estados Unidos vão ocupar o território cubano durante aí um período, vão anexar Porto Rico, Filipinas, Guam e o Havaí. Então a gente percebe essa expansão do território dos Estados Unidos, inclusive para além da sua porção continental, né? Ele já anexando aí países da América Latina, como Porto Rico, na América Central, e também aí algumas posições geopolíticas da ilha, né? Como a ilha do Havaí. A política imperialista dos Estados Unidos neste período, ela foi justificada por uma pseudociência de superioridade desses povos frente aos povos latino-americanos. Por que pseudo? Né? Pseudo significa falso, porque não havia e não há uma comprovação científica de que existam povos superiores a outros povos. Mas esta foi a justificativa dos colonizadores dos Estados Unidos
para impor essa política imperialista, né? Eles se consideravam aí superiores aos países latinos, vendo-se aí como detentores da civilização, da modernização e de uma cultura superior ao restante do continente. Então eles deveriam levar essa cultura aí para esse continente, levar essa civilização, levar esse progresso. Então se utilizavam dessa justificativa para fazer o seu processo de imperialismo. Nesse sentido, eles foram apoiados pela doutrina do destino manifesto, né? Então, como se houvesse uma manifestação divina de que eles deveriam, então, levar esse progresso para o restante do continente latino-americano. Essa mesma teoria do destino manifesto, os Estados Unidos também utilizaram no processo da marcha para o oeste, nessa expansão para o oeste, como a gente viu aí nas aulas anteriores, quando a gente falou dessa expansão dos colonos para o oeste dos Estados Unidos, né? A gente traz aqui uma primeira atividade para vocês, aquela atividade bem tranquila, né? Após vencer, temos uma lacuna. Em 1898, os Estados Unidos ocuparam Cuba, anexaram Porto Rico, Filipinas, Guam e Havaí. Qual é a expressão que preenche corretamente a lacuna? Nós temos aqui as opções, deixa aquele tempo na tela e quando volta a gente faz a correção junto, beleza? Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção, mas antes da gente fazer a correção, aquele recadinho de toda a aula, né? Não esqueçam de realizar a atividade obrigatória, clique em enviar e assim você garante a sua presença nas aulas de História. Então a gente vem aqui com a correção da nossa atividade, né? Então após vencer, qual o conflito que os Estados Unidos venceu em 1898, que garante a eles a ocupação de Cuba e a anexação de Porto Rico, Guam, Filipinas e Havaí. Então esse conflito que preenche corretamente a coluna é a Guerra Hispano-Americana de 1898. Bem tranquilo para a gente dar sequência aqui nas nossas aulas, né? O imperialismo norte-americano, né? Então, como eu disse a vocês, e a gente tem estudado nas aulas de história, Cuba passou por um processo de independência em 1898, um pouco tardio em relação às outras colônias latino-americanas, né? Como a gente estudou, elas se tornaram independentes no início do século XIX. Cuba, no final do século XIX, torna-se independente da Espanha, tem então a intervenção dos Estados Unidos nesse processo de independência de Cuba, e Cuba então passa a conviver com essa intervenção norte-americana. Em 1902, nós vamos ter uma nova Constituição em Cuba, e essa Constituição cubana traz a emenda Platt. É uma emenda que permite aos Estados Unidos uma soberania
sobre a ilha de Cuba, né? Então, ela limita a soberania de Cuba, ao passo que ela dá permissão de intervenção dos Estados Unidos na ilha de Cuba. Como, por exemplo, Cuba deveria sempre consultar os Estados Unidos antes de firmar qualquer acordo, qualquer tratado aí internacional. Na prática, Cuba deixa de ser uma metrópole da Espanha e passa a ser uma metrópole dos Estados Unidos, né? Passa a ser uma colônia dos Estados Unidos, aliás. Pessoal, aqui, né? O imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos teve um presidente chamado Theodore Roosevelt e ele vai colocar em prática uma política que é a política do Big Stick, a política do grande porrete, a política também chamada de grande bastão, em uma tradução aí para o português. E ele levava, então, essa ideia de intervenção militar dos Estados Unidos quando seus interesses não fossem atendidos aqui na América. Então, eles faziam, de fato, uma intervenção militar quando os interesses dos Estados Unidos, como a gente viu, por exemplo, na questão do Canal do Panamá, na independência do Panamá, como a gente viu também na questão de Guatemala, quando eles depuseram o presidente da Guatemala em 1954. Então, é uma intervenção militar dos Estados Unidos quando seus interesses não fossem atendidos por esses países. Trago aqui para vocês uma imagem, né? Bem bacana a gente trabalhar aí com essa questão das imagens na história para a gente poder entender. Esse é um cartoon do William Allen Rogers representando o presidente Roosevelt e a política do Big Stick no Caribe. Então veja ali, né, que o presidente aqui representado, algumas ilhas aqui da América Central, alguns países da América Central, como Santo Domingo, México, né, Panamá, e ele, então, com esse bastão na mão, mandando esse recado, né? Olha, se os interesses dos Estados Unidos não forem aceitos, haverá essa intervenção militar no país. Então, a gente tem aí esse retrato, né? essa charge, esse cartoon dessa política do Big Stick do presidente Roosevelt. Em 1904, nos Estados Unidos, a gente vai ter a introdução, né, começa então também a ser introduzido nessa política imperialista, o corolário de Roosevelt. Prof, o que era esse corolário de Roosevelt? Né? O corolário de Roosevelt é uma ideologia, né, que vai dizer que em caso de conflito na América Latina, os Estados Unidos atuariam como uma espécie de polícia internacional e como árbitros desse conflito. Então, eles que vão julgar esse conflito, eles que vão arbitrar este conflito, eles que vão ditar as regras para a resolução desse conflito. Veja quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje, né? Nesses conceitos dessas políticas imperialistas. A doutrina Monroe, em 1823, nós vimos aqui agora o Big Stick com o Roosevelt e o corolário de Roosevelt também. Então, são conceitos aí para a gente ir se apropriando deles. Aqui, pessoal, eu trago uma curiosidade para vocês do nosso estado do Paraná, né? A gente tem uma cidade aqui no nosso estado chamado de Clevelândia. Trago um mapa aqui, né? No sudoeste do estado do Paraná, ali próximo da região de Palmas, de Pato Branco. A cidade de Clevelândia, ela se envolveu, a região ali na cidade de Clevelândia, ela se envolveu em uma disputa territorial entre o Brasil e a Argentina. E quem, né, arbitrou esse conflito, lembram do corolário de Roosevelt, foi o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland. Então ele faz a arbitragem deste conflito, né, e ele reconhece que essa região ela deveria pertencer ao Brasil, né? Então, e em homenagem a esse presidente dos Estados Unidos, nós temos o município de Cleveland aqui no nosso estado, em homenagem ao presidente Grover Cleveland, que foi o árbitro deste conflito. Então a gente percebe o corolário de Roosevelt sendo imposto aqui em território latino-americano, aqui no Brasil, aqui no Paraná, bem aqui no nosso estado. Trago um quiz para vocês agora, gente, nosso segundo quiz para responder. Qual o nome da política de intervenção militar norte-americana na América Latina quando seus interesses não fossem atendidos? Nós temos aqui as 4 alternativas. Quando a gente voltar do nosso tempo aí de resposta, a gente faz a correção. Aguardo todos vocês aqui.
Pessoal, voltamos com a nossa correção, né? Então, qual o nome dessa política de intervenção militar dos Estados Unidos frente à América Latina quando os interesses, né, deles não fossem atendidos, né? A gente tem aí as opções, New Deal, apaziguamento, Big Stick, American Way Life. Resposta correta, a política do Big Stick, o grande porrete feito aí pelo presidente Theodore Roosevelt, que faz essa intervenção militar na América. Gente, agora nós tínhamos ali como uma opção de resposta o American Way Life, o modo de vida americano. Prof, o que é esse American Way Life, né? É um jeito americano ou um estilo americano que foi aí colocado, né, como um modelo, né, uma expressão que resultaria em felicidade, né? Ela é uma referência de uma autoimagem dos Estados Unidos que eles relacionavam essa felicidade com o consumo, né? Com essa ideia de desenvolvimento industrial. Então, se as pessoas consumissem, né? Tivessem acesso a esses produtos, principalmente norte-americanos, elas seriam pessoas felizes, né? Esse modo de vida americano. E é uma expressão que a gente ainda tem nos dias de hoje, né? Principalmente quando a gente assiste aí um filme norte-americano da indústria de Hollywood, aquela sensação que eles nos passam sobre o modo de vida americano, né? Como que eles representam essa imagem para o restante do mundo, né? Então, muitas vezes pautada aí numa imagem de felicidade atrelada ao consumo desses bens aí que são produzidos nos Estados Unidos, né? Foi uma ideologia, né, que essa maneira, esses valores, como eu disse para vocês, seriam sinônimo de felicidade, aí, baseada nesse crescimento do capitalismo industrial e no consumo. Trago aqui uma outra imagem para você, uma imagem que a gente trabalha essa questão do contraste entre o modo de vida americano e algumas questões aí econômicas que ocorreram nos Estados Unidos. Então aqui é um outdoor, né, desse modo de vida americano, então foi uma propaganda midiática muito forte nos Estados Unidos, ali no início dos anos do século XX, né, final do século XIX e início do século XX. A gente tem uma expressão em inglês aqui que a gente traduz como o melhor padrão de vida do mundo. Não há jeito melhor que o jeito americano. Então aqui essa ideia, né, as pessoas em um carro, família feliz, passeando, consumindo, né? Essa revolução industrial aí trouxe esse acesso aos bens de consumo, Ford lançando os automóveis, motores a combustão. E na frente desse cartaz, que diz que é o melhor padrão de vida do mundo, não há jeito melhor que o jeito americano, a gente tem uma fila de sopa para os desempregados durante a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai afetar, né, de uma maneira muito forte a economia dos Estados Unidos. Então vejam, né, que oposição, que ambiguidade que a gente tem nessa fonte histórica, dizendo, né, desse sinônimo de felicidade através do consumo, dizendo que o melhor padrão de vida do mundo é o jeito americano, e na frente aí essa fila de pessoas que estão esperando aí para entregar sopa, porque não tinham, de repente, esses alimentos em casa, inclusive a presença de crianças aqui. Beleza? Gente, a gente tem uma atividade agora e ela diz o seguinte: o modelo de vida, né, que os Estados Unidos exportavam para a América Latina e para o mundo, em que a felicidade estava baseada no consumo, ele é conhecido, nós temos as opções aqui, deixa aquele tempo na tela e a gente, quando volta, faz a correção com vocês.
Pessoal, então aqui, né, a gente tem essa questão para fazer, qual era então essa expressão que resume esse modelo de vida baseado na felicidade e no consumo que os Estados Unidos exportavam aí para a América Latina e para o mundo todo. Esse modelo é conhecido como American Way Life, essa expressão, né, a gente utiliza essa expressão em inglês mesmo, mas ela significa modo de vida americano. Trago aqui as consequências do imperialismo, né? Então as áreas dominadas sofreram com essa exploração de seus recursos, as suas economias foram organizadas para atender aos interesses de quem a imperializava, neste caso os Estados Unidos, né? Essa dominação implicou também em um processo de aculturação. O que é este processo? O que é esse conceito de aculturação, né? Quando a gente acaba tendo a importação de uma cultura e ela se sobrepõe à cultura local. Então a gente passou aí um período, né, enquanto esse imperialismo americano, consumindo hábitos culturais, aprendendo hábitos culturais dos Estados Unidos sobre a cultura desses países, né? Fortaleceu esse racismo pseudocientífico, né? Pseudo, a gente já falou, essa ideia de falsa ciência, que defendia a superioridade de uma raça. Então, o fato deles serem dos Estados Unidos, serem norte-americanos, que eles teriam uma superioridade sobre a população desses países, que eles eram mais desenvolvidos e que eles estariam trazendo o progresso para a gente. Gente, então aqui, ó, desde a sua independência, lá no século XVIII, caminhando aí para o final da nossa aula, as nossas considerações finais, os Estados Unidos ambicionavam expandir as suas fronteiras para a América, né? Nós vimos que depois da independência, em 1776, eles começam um processo de expansão do território norte-americano através da compra, através da diplomacia, da cessão de territórios e das guerras, né? A gente teve uma grande guerra contra o México ali no século XIX. E daí, no século XIX e no século XX, a expansão dos seus domínios de forma imperialista sobre os territórios latino-americanos. O American Way Life vai influenciar o consumo na América Latina, essa ideia de que eu tenho que consumir para ser feliz. O imperialismo trouxe consequências negativas para a América, como a gente acabou de ver, a questão da exploração dos territórios, da exploração dos recursos e a organização econômica voltada para atender aos interesses dos Estados Unidos. Beleza? As nossas referências, na próxima aula a gente vai fazer uma retomada de conteúdos, a gente vai trabalhar processo abolicionista no Brasil, a imigração no Brasil e os índios aqui no Brasil, a questão indigenista aqui no Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado por mais essa aula. Agradeço essa equipe que nos acompanha aqui na Aula Paraná. Agradeço ao Tiago, que faz esse lindo trabalho de intérprete aqui com a gente. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.